Que bom estarmos juntos mais uma vez. Meu nome é Padre Isaac, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Estamos fazendo um caminho espiritual de crescimento, buscando cada vez mais a intimidade. Para buscar essa intimidade com Deus, nós precisamos nos relacionar com Ele e o meio de relacionarmos com Ele é através da vida de oração. Nós falamos em outros momentos, não diretamente, mas falamos sobre aquela oração que é vocal, ou seja, a oração que nós lemos, a oração mental, quando nós fazemos um diálogo interior com o Senhor ou expressamos com as nossas próprias palavras este relacionamento. E agora eu queria falar com vocês sobre um outro tipo de oração, que chama oração de reparação. Existe também a oração para intercessão, uma oração de louvor. Há várias formas de entrar nesta presença e de falar com o Senhor. Mas hoje eu queria falar uma coisa que é peculiar, que diria que é uma característica de quem percebe na vida um caminho para interceder para outras pessoas. Em geral, são pessoas que já estão na caminhada, passaram por aquilo que é o amor desinteressado, estão no amor agora que vai além, ou seja, um amor que interessa realmente por aquilo que é essencial, não um amor interesseiro por Deus, mas justamente um amor desinteressado, ou estão até indo um pouco além desse amor desinteressado, entrando ali naqueles caminhos dos perfeitos ou dos perfeitíssimos, como nós fizemos este caminho junto com Santa Catarina de Sena. Bom, o que é esta reparação? Reparar significa que você vai pegar aquilo que foi destruído e vai refazer, vai reconstituir. Né? Quando a gente pode pensar essa imagem de uma forma bem clara, quando um carro bate, aquele carro nunca mais vai ser o mesmo. E olha que existem pessoas com uma capacidade extraordinária para reparar. Uma certa vez fomos vender o carro aqui da minha mãe, o carro tinha batido, né? Tinha encostado em um lugar. Para mim, que sou leigo, olhei ali aquele trabalho que foi feito, nunca vi nenhum erro. Mas logo que chegou na concessionária, o cara, olha, encostou aqui nesta porta aqui do lado esquerdo. Eu falei assim, realmente minha mãe deixou o carro encostar numa árvore. E aí você vai percebendo que por mais que esteja ali perfeito, ainda é perceptível que foi reconstituído, foi realmente refeito, foi reparado. Porém, na vida espiritual existe o que a gente chama de brechas. O que são brechas? São caminhos aonde a ação do mal entra e que a gente precisa fechar. A palavra de Deus vai chamar que alguns a serem reparadores de brechas. Reparadores porque percebem aonde está um caminho onde há uma entrada do mal. Isso pode ser uma vida de pecado de alguém, isso pode ser más escolhas que vai sendo feita por pessoas ou até mesmo por comunidades inteiras, por uma direção que não está sendo correta. Então entra ali uma brecha onde pode entrar a ação do mal. O que faz a pessoa que tem este dom, esta graça e se sente chamado a reparar? Ela se coloca no lugar. É como que ela, percebendo aquela brecha, ela vai ali para que possa ser sanado aquele problema. Mas a pessoa pode fazer isso simplesmente porque tem medo da ação do mal, aquela ação do mal pode provocar, e a gente, voltando na dimensão de Santa Catarina de Sena, que fala do amor que está relacionado ao temor, então teme uma ação do mal, porque teme uma ação do mal, ela se coloca ali e vai orar. Então essas pessoas geralmente vai falar assim, padre, eu quero uma oração para isso, porque estou percebendo que tem este erro, tem esta falha, quero uma oração que possa libertar desse... Então ela faz uma oração de libertação, querendo reparar alguma coisa que ela percebe que está errado, tá? Mas no fundo, o desejo dela é reparar. Mas a oração que entra mais nessa profundidade, que aí é um caminho de mais profundidade, ela está voltada inteiramente ao amor. É uma reparação de uma ferida, mas uma ferida causada a Deus. E isso é interessante. Não é mais o problema naquela igreja, com aquela pessoa, é uma ferida que ela percebe que está causando em Deus. Então ela vê uma pessoa que está desencaminhando numa droga,
em um mundo de prostituição, ela percebe que aquilo lhe machuca Deus. Ela pode parar naquela dimensão onde ela está se machucando, está se agredindo, está machucando a família. Isso tudo é uma forma de ver. E está correto, precisamos interceder, porque há um malefício que vai à pessoa e também vai aos seus familiares, às pessoas que amam esta pessoa. Porém, o que acontece? A pessoa ela vê o malefício causado a Deus. Há uma ligação, para quem pratica a oração de reparação, uma ligação muito próxima com o coração de Jesus. E esse é uma das devoções mais consistentes, vamos dizer assim, na vida dos santos. Os santos têm essa devoção ao coração de Deus. Por quê? Porque eles têm uma ligação. Eles percebem que algo feriu o coração de Deus, feriu o coração de nosso Senhor Jesus Cristo e eles começam a reparar. Eles começam a querer repor algo contra. Você pode fazer como oração de reparação, uma oração verbal, vocal, uma oração mental. Você pode também fazer algo que seja justamente o contrário. Você se propõe uma vida de pureza por aquilo que é a ofensa causada ao Senhor pela prostituição. Você vai reconstituir aquilo que falta. Só que é lógico, aqui se percebe uma coisa, que para a gente reparar o coração de Deus Pai, né, a gente não pode, com as nossas limitações humanas, fazer isso pelas nossas próprias forças. O que nós fazemos? Nós nos unimos a Jesus. Por isso também entra aquele relacionamento de intimidade em relação a Cristo, ao coração de Cristo e também ao coração e na sua paixão de forma especial, como meio de reparar as ofensas, porque por si só a alma percebe que não dá conta, então ela se une ao coração de Jesus, que vai, unido à sua paixão, fazer este caminho de reparação. Então, a ótica desta reparação sai daquelas ofensas cometidas que podem está voltado somente para o medo da ação do mal contra alguma pessoa, contra alguma família, ou ela pode se ampliar também na relação aqui diretamente com Deus. Aqui que é o ponto que nós precisamos chegar dessa oração de reparação. E eu quero que vocês percebam que aqui há uma diferenciação. O profeta geralmente é aquele que vai denunciar algo que está ocorrendo contra Deus, algo que está sendo feito de errado. Esse é um lado do profetismo. É lógico que não se baseie só nisso. E lógico, a gente precisa ter muito cuidado para que o nosso ser profeta não seja uma agressão, mas sim um caminho de unidade para com a igreja. Bom, pensando nisso, quando a pessoa tem essa dimensão da reparação, ela não está em tanto falar, mas ela está em tanto ver e agir. Então ela percebe algo errado, que ofende ao coração de Deus Pai, logo ela se põe ali. E aqui tem uma chave muito importante, é que como essa dinâmica sempre é uma dinâmica de amor, essa alma logo percebe que ela não está lutando contra pessoas, ela está lutando contra a ação do mal que entra através da vida de algumas pessoas. E a gente vai lutar com uma ação do mal que está por trás daquela ação que se vê por primeiro. E isso é fundamental. Então você trabalha aqui num aspecto mais espiritual do que apontar os culpados, os erros, aquele que falhou. E é muito interessante, porque se você pensa no coração de Deus, para um pai, a pior coisa para um pai é ver, mesmo percebendo que um filho está errado, ver o outro querendo agredir o outro filho. Essa violência de um filho para com o outro pode ter um caráter de denúncia, né? Porém, se isso se torna agressão, ao invés de você reparar, você também está aumentando uma ferida do coração do pai. Precisamos, ao mesmo tempo, de perceber o nosso irmão que se perde, percebemos a ação do mal que está agindo sobre ele, lógico, não tiramos nenhuma culpa, porque cada um de nós tem um livre-arbítrio e escolhemos que aquela ação entrasse na nossa vida pelo nosso livre-arbítrio. Porém,
aqui nós não focamos na pessoa, como de São Paulo, não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra os principados e potestades espalhados nos ares, esta ação. Então, aquela pessoa olha ali. Isso é interessante porque é como que ela tivesse um cuidado, um zelo pelo coração de Deus. É tão zelosa pelo coração de Deus, né? Lembramos aí de Elias, né? Que fazes aqui, Elias? Eu me consumo de ardente zelo. É um zelo pela obra do Senhor, pela sua presença, pelo seu santuário. Por isso, a alma faz este processo, ela olha e ela começa a se pôr neste caminho. E vai pela oração e pela entrega. É muito peculiar esse tipo de oração, unir oração e penitência. Oração com algo que tem um caráter de amor para reverter ou para sanar aquilo que está acontecendo em um outro lado. Por isso, ele tem um chamado especial. Lembre-se que tem que estar sempre envolvido em amor. Afinal de contas, todas as coisas passarão, exceto o amor, a caridade. Por isso, quando nós olhamos para o Cristo ressuscitado, nós vemos nesse Cristo ressuscitado uma diferença entre em sua encarnação e ele que está agora ressuscitado, que são justamente as suas chagas. Por que aquelas chagas permanecem? Porque elas são feridas de amor. E essas feridas de amor, elas permanecem gravadas por uma eternidade. Porque todas as coisas passam, mas essas feridas, por serem feridas de amor, elas permanecem. Por isso, quando a oração ela é envolvida do amor, é justamente quando ela tem a capacidade de entrar no céu, que só permite a entrada do amor, ela invade o céu. E nós queremos que esta oração invada o céu para tocar, né, para falarmos para Deus que nós queremos pedir perdão. Assim, quando esta alma começa a voar ou a criar asas nessa forma de oração, ela vai começar a interceder por situações e por pessoas que ninguém quer orar. Por estupradores, prostitutas, aqueles padres às vezes que fez todo aquele mau caminho e que a gente às vezes tem repugnância. Todos aqueles fatos que qualquer pessoa ficaria extremamente voltada, chateada contra aquela pessoa que fez aquele mal, né? Um estuprador, por exemplo, é um ato tão violento contra uma pessoa que traz para nós uma dor que é incalculável. Quando nós vemos aquela situação, é normal que às vezes o ódio venha dentro do nosso coração. Só que a pessoa que começa a crescer nessa dinâmica do amor, ela vai além. Então ela começa a ver a ferida que aquilo causa em Deus e ela age no amor, intercedendo por aquelas situações e reparando. Não querendo a morte do pecador, mas a sua salvação. E aqui começa algo que só o amor pode fazer uma coisa dessa. E por isso essas almas, elas são chamadas a este amor maior. Porque interceder por aquilo que todos nós, entre aspas, temos sensibilidade afetiva para interceder ou para criar uma ação ali de bondade, é interessante. É bom, nós precisamos fazer isso. Porém, começa a entrar em coisas onde ninguém gostaria de entrar. Tem um fato, lógico, poético, né, do livro O Pobre de Deus, é um livro que é ficção, né, baseado na vida de São Francisco, mas nem tudo o que está lá é verdade. Mas o autor faz uma expressão interessante. Ele fala o seguinte, quando Clara se encontra com Francisco, Francisco vai falar com as Clarissas que as irmãs deveriam beijar a face de Satanás, a tal ponto que quando elas beijassem a face de Satanás, ele lembraria daquilo que é a sua experiência do paraíso,
e se voltaria a Deus. É lógico que é ficção, isso não é possível, mas para dizer o seguinte, cada mal que parece realmente uma ação ali encarnada do próprio mal, né, uma ação de um estrupador, alguém que comete um homicídio, um padre que faz coisas absurdas. Então, aquilo ali que parece uma coisa, parece própria do mal, você é capaz de beijar o pecador, reparar a ofensa cometida pela ação do mal que entrou na vida daquela pessoa, a fim de que aquele que foi ali, entrou nesse pecado, abriu uma brecha na vida dele, possa recuperar a fonte do paraíso. Olha que loucura! Imagine você trazendo ao Pai, na eternidade, de mão dadas, com uma alma dessa, uma alma que não tinha mais o que se fazer, não tem pessoa que acreditasse mais nela, e de repente você chega no céu e apresenta ao Pai essa alma que não tinha mais jeito, uma alma perdida. Bom, imagine a alegria do Pai, o quanto isso faria bem ao coração do Pai. Por isso, este desejo. E eu quero deixar, para terminar esse vídeo, que essas almas são chamadas à intimidade com Nossa Senhora, porque ela, como ninguém, deseja trazer os filhos de volta ao coração do Pai. Ela, como ninguém, tem pedido para que a gente possa orar e para que a gente possa se penitenciar para cumprirmos este caminho de santidade em busca de Deus. Imagine você fazendo este caminho, se você se sente chamado, se você não recebeu ainda, nunca ouviu falar, está vindo a primeira vez, vê se Deus não está te chamando, quem sabe Deus está colocando aí, agora, diante de você, situações que não é mais para você ficar apontando o dedo, não é para mais você ficar acusando, não é mais para que você queira destruir o outro, mas é para que você possa reparar as ofensas cometidas por essa ação do mal que entrou na vida daquele outro e que ofendem o coração de Deus. Vamos juntos, que Deus nos ajude a caminhar cada vez mais numa espiritualidade crescente. E se você chegou aqui, deixe o convite a você se inscrever no canal para que junto a gente possa sempre fazer este caminho de crescimento espiritual. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.